Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do professor Pablo Medeiros. Nas aulas anteriores vimos a definição de razão, a definição de proporção, estudamos suas duas propriedades, fizemos um exemplo e hoje aqui nós vamos dar continuidade fazendo um estudo específico de algumas grandezas que mantêm um comportamento diferente do que nós estamos acostumados. Então, lembre aí que no exemplo anterior nós montamos a igualdade entre razões, a igualdade entre frações, aplicamos a primeira e a segunda propriedade e encontramos o resultado. No entanto, não são todas as igualdades entre razões que nós podemos aplicar diretamente à primeira ou à segunda propriedade. E hoje nós vamos analisar justamente o comportamento dessas duas grandezas aí, tá bom? Pessoal, se estiver assistindo o vídeo, não se esqueça de fazer a inscrição, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like aqui no canal. Bom pessoal, então, tópico de hoje, grandezas diretamente proporcionais. Essas grandezas diretamente proporcionais aí, pessoal, são grandezas em que mantém um sentido lógico. Então você vai comparar duas, três grandezas, quatro grandezas, nem sempre elas mantêm o mesmo sentido lógico. Olha a definição. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o resultado da comparação entre elas mantém-se em um mesmo sentido lógico. Quando o resultado da comparação entre elas mantiverem um mesmo sentido lógico, elas são grandezas GD, grandezas diretamente, no caso, proporcionais. É isso? Então vejamos aqui um exemplozinho. Aproveitando os últimos 10 dias de suas férias, Pedro iniciou uma reforma em sua residência e já gastou nos 2 primeiros dias 3 sacos de cimento. Então, verifique aí, pessoal, que na primeira frase, o problema já nos dá algumas coisas. Últimos 10 dias de férias, ou seja, das férias que ele tirou, 10 dias para fazer uma reforma na sua casa. Nos 2 primeiros dias, nos primeiros 2 dias, ele gastou 3 sacos de cimento. Sabendo que ele deve encerrar no antepenúltimo dia de encerramento de suas férias, ou seja, ele vai acabar o serviço no 8º dia, antes de encerrar suas férias, não é isso? Porque se encerrar não vai dar mais tempo para ele fazer o serviço, né? Quantos sacos a mais ele ainda vai gastar nesse serviço? Tá certo? Bom, pessoal, então nós temos aí que observar os dias das férias, até o antepenúltimo, até o 8º dia, são os 10 últimos dias, então o antepenúltimo é o 8º. Sabendo que a cada 2 dias ele gasta 3 sacos de cimento. Quanto vai gastar mais no antepenúltimo dia? Bom, então, de antemão nós temos aqui, que ele gastou 3 sacos de cimento nos 2 primeiros dias. Então, mantendo esse ritmo, no 4º dia ele terá gasto 6 sacos de cimento. Mantendo esse ritmo, no 6º dia ele terá gasto 9 sacos de cimento. Mantendo-se esse comportamento, no 8º dia, que é o antepenúltimo, nesse caso aí, ele terá gasto 12 sacos de cimento, não é isso? Os demais dias aqui, nem nos interessa. O que nos interessa são justamente aí no antepenúltimo dia, no 8º dia. Então, é possível perceber, né, tranquilamente aí, sem tamanha dificuldade, que no antepenúltimo dia ele gastou 12 sacos de cimento. No entanto, não é isso que o problema pede, né? O problema quer saber quanto ele terá gasto no antepenúltimo dia, que é justamente aqui, 8 sobre 12. Ficou um pouquinho torto aqui, mais tranquilo. 8 sobre 12. Terá gasto 12 sacos de cimento. Mas o que ele gastou a mais? O que ele gastou a mais, nesse caso aqui, basta que nós peguemos aqui, a última quantidade de gasto, que foi 12, e que nós subtraímos aqui, dos primeiros 2 dias, que foram 3 sacos de cimento. Iremos encontrar, sem sombra de dúvidas e dificuldades, 9 sacos de cimento a mais, tá certo? Então, pessoal, você nota aí que nós temos duas grandezas para se estudar. Os dias que vão se passando e a quantidade de sacos de cimento. Será que elas se mantêm em um mesmo sentido lógico? Então, quando você aumenta os dias, aumenta também a quantidade de saco gasto. Então, perceba que elas mantêm entre si um mesmo sentido lógico. E esse sentido lógico aí, pessoal, faz com que nós possamos dizer, que essas grandezas aí são diretamente proporcionais, certo? Essa é uma das formas de responder esse problema aí. Bom, pessoal, vamos analisar do ponto de vista do que estudamos anteriormente.
tentando aqui envolver fração e proporção, para ver se realmente essas duas grandezas mantêm um sentido de proporção entre si. Se a gente pegar aqui, ó, os dois primeiros valores e montar uma fração, 2 sobre 3, pegarmos o segundo caso e o terceiro, nós vamos obter aí frações. Será que são proporcionais? Frações já são, né? Os denominadores são diferentes de zero. Então, vamos pegar aqui e tentar aplicar o que nós estudamos anteriormente. Não vamos aplicar a segunda propriedade devido a ela ser extensa. Vamos aplicar a primeira, que é também mais viável e melhor de se trabalhar. Vejamos aí. Vamos aplicar meios pelos extremos? Nesse caso aqui, ó, aplicando meios pelos extremos. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6, 12 também. Então, tanto os meios quanto os extremos, em produto, o resultado dá 12. Então, até aí, tudo ok. Tá certo? Então, esse problema aí, as grandezas realmente mantêm uma proporção direta entre si. Tá certo? Não foi porque aplicamos meios pelos extremos e o resultado deu o mesmo, que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá certo? Isso é apenas um item que vem fortalecer a proporção. Mas foi porque percebemos que as grandezas, quando uma cresce, a outra cresce também. Então elas mantêm um mesmo sentido lógico. Aumenta-se os dias, aumenta-se os sacos gastos. Tá bom? Então esse estudo se encerra por aqui. Fomos avaliar essas grandezas aí, grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer uma análise agora no próximo vídeo do comportamento dessa grandeza aí, só que inversamente proporcional. Bem, pessoal, então na aula de hoje era isso. Se tiverem gostado, pessoal, peço que dê aquela força lá. Beleza? Então valeu, galera. Até o nosso próximo encontro.